Número 15, Marcos, capítulo 15. Nós vamos focar nessa noite sobre a obra substitutiva de Jesus. Marcos, capítulo 15. Se você puder me acompanhar na leitura, eu já vou fazendo para que a gente possa ganhar tempo. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no ao encontro de Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado com isso. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão, com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou ali e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão e pediram que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração, pois, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Verso 21, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Então levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, rei dos judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda. E cumpriu-se as escrituras, que diz, ele foi encontrado entre os transgressores. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, se você destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Então, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Ó Cristo, Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também insultavam. Verso 33, houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixam-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, de um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava na frente de Jesus, ouviu o brado e viu como ele morreu, disse, realmente este era Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José,
Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus, e muitas outras mulheres tinham subido com ele para Jerusalém, também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. E, sendo informado pelo centurião, entregou o corpo de Jesus a José. E José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena, Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Esse texto ele vai servir de espelho para a gente olhar para essa doutrina tão importante, a obra substitutiva de Jesus. Todo cristão deveria conhecer as doutrinas básicas do cristianismo. A doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da substituição. Eu preciso abrir um parênteses aqui e dizer para você que doutrina não é usos e costumes. Porque algumas pessoas dizem que a Igreja Batista ela não tem doutrina. Essas pessoas elas têm seu entendimento curto demais. Porque doutrina significa ensino. Nosso ensino ele é sólido. A denominação batista existe no Brasil há mais de 150 anos. Não é uma pessoa que entendeu que precisava abrir uma igreja na esquina e abriu. Nós seguimos os fundamentos bíblicos sólidos, discutidos, empreendidos há mais de 150 anos. Então, quando alguém virar para você dizer que a Igreja Batista não tem doutrina, porque aqui ninguém obriga a mulher a usar saia, porque aqui ninguém obriga a mulher a não usar maquiagem, isso e aquilo outro, você já sabe o que dizer para ela. Não, porque existem algumas pessoas muito ignorante ao fato de não ter compreensão, de que olha para a gente e até zomba. A Igreja Batista, ela não tem doutrina. Filho, pode ser que você seja um túmulo caiado, porque botar uma roupa comprida, terno e gravata, não significa que você é uma pessoa que está santificada. Existem muitas doutrinas que são importantes para todo cristão. E a doutrina da substituição é essa doutrina importante para nós como cristãos. Substituição significa que alguém foi colocado no lugar de outrem. Substituição significa que alguém foi colocado no meu e no seu lugar. Se a gente não tiver esse entendimento da doutrina da substituição na nossa vida como cristão, a gente vai perder muito da bênção de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, começando a entender a questão do pecado. Existe sim diferença entre pecados. É comum a gente dizer que para Deus não existe diferença de pecado. Mas a gente precisa dar um mergulho na palavra de Deus. E na palavra de Deus você vai perceber que existem diferenças entre pecados, sim. Por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 16, 17. Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles pecados que não levam à morte, porque há pecado que leva à morte, e eu não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, você vai dizer assim, vai ouvir o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Esses dois textos estão dizendo para a gente que existe diferença entre pecados. Existem pecados que é do corpo e existem pecados fora do corpo. Esse texto de 1 Coríntios diz muito bem claro qual é o pecado contra o corpo. Porque o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele é a habitação de Deus. De maneira que todo pecado sexual que você comete contra o seu corpo, você está cometendo um pecado contra o santuário de Deus, contra o templo de Deus.
onde o seu corpo habita a presença de Deus. Mas e o pecado fora do corpo? O pecado fora do corpo, por exemplo, a Bíblia diz que se você sabe fazer o bem, pode fazer o bem, e você não faz, você cometeu o pecado. Esse pecado é o pecado fora do corpo. O pecado contra o corpo é o pecado que está nesse ambiente da sexualidade. Eu não tenho tempo aqui para a gente conversar, mas seria um assunto muito importante, porque a gente vive numa sociedade assim, extremamente bagunçada com a questão sexual. E todos nós temos problemas com esse ambiente. Mas quem sabe um dia desse a gente aprofunda o conhecimento em torno disso. Então, quem acha que pecado é tudo igual, precisa fazer uma releitura da palavra de Deus. A tristeza é que muitas vezes na vida você consegue se desviar dos erros do pecado. O pecado, ele custa caro, muito caro. Assim, quanto menos consequência uma pessoa tem do seu pecado, mais infantilizada essa pessoa vai ficar. A gente, por exemplo, eu sou um motorista que tem um pé pesado. Então, às vezes eu vou viajar e eu passo em alta velocidade num radar. E eu fico torcendo para o radar não me pegar, para que quando eu chegar em casa a multa não apareça lá. Muitas vezes a gente age desse jeito, a gente age dessa mesma forma com o pecado. A gente comete o pecado e a gente fica torcendo que a conta não apareça, que a multa não venha. Mas todo pecado cometido, toda falha que nós cometemos, ela tem consequências. É lógico, a gente vive numa sociedade muito injusta, os erros que as pessoas cometem nessa sociedade muitas vezes não têm castigo nenhum, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a justiça de Deus, ela é eficaz. Ninguém, absolutamente ninguém, fica sem a penalidade do pecado. Nada foge do conhecimento de Deus. Toda falha, todo erro, todo pecado de pensamento ou ato, todo pecado no corpo ou fora do corpo, todo pecado por palavras, toda transgressão da lei de Deus é vista pela justiça de Deus e o juízo de Deus pede satisfação. Todo pecado que nós cometemos, a justiça de Deus pede uma condenação. A justiça de Deus, ela é perfeita, porque ela é a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela precisa ser implacável. O que significa isso? Ela tem que... porque a justiça de Deus, sendo implacável, ela funciona como uma pedagogia. Ela ensina a humanidade. Ensina o infrator, o pecador, e ensina também a sociedade, no nosso caso, a igreja. Num ambiente onde as pessoas erram e não existe consequência, não existe juízo, não existe condenação, assim, as pessoas tendem a viver a vida da forma como quer, achando que nunca a justiça vai vir. Então, ela pode roubar, ela pode adulterar, ela pode desfraudar alguém, ela pode matar alguém, mas fica com esse pensamento de que nunca a justiça vai lhe alcançar. Não se engane, o fato de a gente estar debaixo dessa estrutura governamental do nosso tempo, onde o crime de colarinho branco, não é penalizado, mas, por favor, não se engane. Os olhos de Deus conhecem todas as coisas. Os olhos de Deus, a justiça de Deus, ela está atenta a todo e qualquer pecado que nós cometemos. Então, quando você erra, quando você peca, quando eu erro, quando eu peco, o seu erro, o nosso pecado diante de Deus, ele precisa de juízo. Ele grita por satisfação. Se Deus não aplicar a justiça dele sobre nossa vida, se Deus não aplicar a penalidade dele sobre o nosso pecado, Deus seria um juiz injusto. Se Deus não visitasse, se o juiz de Deus não visitasse o nosso pecado, o nosso erro, Deus seria um juiz injusto. Mas às vezes é esse Deus que nós queremos construir para as pessoas. Um Deus que passa a mão na cabeça do filho que erra. Mas esse não é um bom pai. O bom pai não é aquele que, quando o filho erra, ele diz assim: ó, meu filho, você errou, mas eu compreendo, né? Você é imaturo, tal, eu vou deixar para lá. Não, o bom pai não faz isso. O bom pai aplica a justiça sobre o filho.
Lembre-se, nós estamos numa sociedade onde, se você corrigir o filho, você é autuado. Mas na justiça de Deus ninguém o autua, porque Ele é o justo juiz. Então, Deus, Ele é um ótimo Pai. Por quê? Porque em todos os atributos de Deus, eles funcionam em equilíbrio. Por exemplo, Deus, Ele é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, mas Deus também é justiça e Ele é o justo juiz. A gente precisa entender bem essa doutrina da substituição, porque o pecado ele tem consequência. Você pode até estar nesse lugar hoje que você comete pecado e você diz, nada me aconteceu. Não te acontece nada hoje porque alguém foi colocado como um criminoso, alguém foi penalizado no seu lugar por causa do seu pecado. E essa pessoa foi Jesus. Esta é a doutrina da substituição. Substituição, ela tem diferença de propiciação. Você vai ver essas duas palavras aparecendo na palavra de Deus. Só que a propiciação, apesar de eles terem o mesmo caminho, a propiciação diz respeito ao lado divino, o sacrifício de Jesus. Ele se tornou para Deus uma satisfação na penalidade com o pecado. Já a substituição tem a ver com a questão humana. Significa que, para eu receber a penalidade do pecado, alguém veio no meu lugar. E esse alguém é Jesus. Nós pecamos, a justiça de Deus é aplicada sobre nós, o juízo de Deus vem, mas em vez de nós recebermos a consequência, quem recebeu a consequência do pecado, do nosso pecado, foi Jesus. Essa é a doutrina da substituição. Então, a gente sempre fica naquela história, Deus é bom, então Ele não vai imputar os pecados que eu cometo, Ele não vai ter problema. Vai ter problema sim. Seu pecado, ele tem consequência. Nosso pecado tem consequência de morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que se aquele que não cometeu pecado, o fez pecado para nós, para que nós fôssemos feitas justiça de Deus. Esse texto está falando sobre a doutrina da substituição, onde Jesus foi penalizado no nosso lugar, por causa dos pecados que nós cometemos. Então, Jesus carregou o peso, Jesus carregou a culpa do pecado. Sobre Jesus estava a penalidade de todo o nosso pecado. Então, se você acha que Deus é bom, e que porque Ele é bom você foi inocentado, não. Deus continua sendo bom, mas nós somos inocentados, porque a culpa do pecado recaiu sobre o homem chamado Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor. Quando você lê os escritos, por exemplo, de Martim Lutero trata desse tema como a grande troca, que Cristo tomou o lugar dos pecadores, no pagamento dos pecados dos pecadores. Jesus era o único Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, e Deus deu o seu único Filho para ser penalizado por causa do nosso pecado. Então, a gente precisa compreender, construir essa doutrina da substituição, onde Jesus levou sobre si toda a culpa do nosso pecado. E quando a gente tem essa compreensão, quando você entende o valor da obra da substituição, algumas coisas precisam acontecer na sua vida. Primeiro, você precisa trabalhar para se revestir do novo homem. A consciência da substituição entre você por Jesus tem que gerar em nós esse desejo de nós nos revestirmos do novo homem, que é a nova criatura. Lembra? Quando Adão pecou, Deus encontrava com ele na virada do dia. E então chega um dia que Deus chega lá e pergunta, Adão, onde você está? E Adão está escondido. E ele disse, Senhor, eu estou escondido. Mas por que você está escondido? É porque eu estava nu e eu tive vergonha. E então Deus vai lá, mata um animal e cobre a vergonha de Adão e de Eva. A mesma coisa aconteceu conosco. A doutrina da substituição, Jesus morrendo na cruz por causa dos nossos pecados, assim como na visão, na figura de Deus matando um animal para poder cobrir a vergonha, a nudez
de Adão e Eva, Jesus é essa mesma figura. Quando Jesus morre na cruz, é como se a nossa nudez estivesse sendo encoberta, por causa do sacrifício de Jesus. Então, um cordeiro foi providenciado, para que a nossa nudez pudesse ser coberta. Muitos de nós não conseguimos nos revestir dessa nova situação de vida. Por quê? Algumas pessoas, elas pecam. E quando elas pecam, elas dizem assim, eu tenho vergonha de ir diante de Deus. Eu tenho vergonha de orar. Eu tenho vergonha de ir à igreja. Não são poucas as vezes que eu ouço as pessoas dizerem isso. Ah, pastor, eu pequei, eu estou tão envergonhado, eu não tenho nem cara para falar com Deus, eu não tenho nem cara para ir na igreja. Mas, por favor, nunca mais entre na presença de Deus com essa consciência pesada, porque a sua nudez já foi coberta com a morte de Jesus na cruz. Você não precisa ter vergonha porque você pecou para se apresentar a Deus agora. Você tem que fazer é confessar os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A obra substitutiva de Jesus é que faz com que a gente tenha acesso à intimidade de Deus. Se Jesus não tivesse morto e a nossa nudez não tivesse sido encoberta pelo sacrifício de Jesus, jamais nós poderíamos chamar Deus de Pai. Jamais nós poderíamos nos aproximar de Deus. Porque Deus é santo. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas quando você compreende a doutrina da substituição, do sacrifício de Jesus no nosso lugar, você então se reveste dessa nova condição. Eu pequei, eu errei, mas bom e misericordioso é Deus. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez no meu lugar, e por isso agora a minha vergonha e a minha nudez ela é coberta. Eu não preciso mais me apresentar diante de Deus com nenhum tipo de culpa ou com um tipo de vergonha. Se você está com dificuldade de se conectar em Deus, seu coração, se está com dificuldade de orar por causa dos seus pecados, se você está com dificuldade de frequentar a igreja, se você está com dificuldade de ter uma conexão com o Pai, provavelmente você está cheio de culpa e você não entendeu a obra substitutiva de Jesus na cruz. E você precisa então se revestir deste novo homem que Deus está formando em você. Quando eu falo homem, eu estou falando homem no sentido homem e mulher. Tenha essa consciência de que seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Então entre na presença de Deus com confiança. Pastor, mas eu pequei muito. Olha só, ninguém aqui é santo. Pecamos diariamente. Mas uma coisa é você ir diante de Deus com culpa. Outra coisa é você ir diante de Deus constrangido com o amor dEle. Quando a gente vai com culpa, nós nem conseguimos falar com Deus. Quando nós vamos constrangidos, nós nos aproximamos. Deus, que amor é esse? Deus, assim, que consideração o Senhor tem por mim? Deus, tanta graça eu recebo do Senhor, quanta misericórdia, quanta benevolência eu sou alcançado, Senhor, porque o Senhor me ama dessa forma. Quando a gente tem essa consciência, a gente não trilha constantemente o caminho do pecado. Porque não é o fato do seu pecado já estar perdoado, Paulo vai falar sobre isso, que você deve agora andar pecando. Ele fala assim, não. Quando a gente tem consciência da obra substitutiva de Jesus, a gente passa a ter uma consciência de andar cada vez mais em santidade. Porque a gente fica constrangido com o amor dEle, com a misericórdia, com a graça que Ele dispensa sobre nós. Segundo, quando você entende o poder da obra da substituição, compreende que a confissão de pecados ela precisa fazer parte da sua rotina. É interessante como muita gente ela sente culpa, mas não confessa. Tá assim, o pecado está gritando na sua vida um juízo. E ao invés de você diante do Senhor se arrepender e confessar, não. Você fica carregando esse peso, você fica carregando essa culpa. Você precisa entender. A Bíblia fala no Antigo Testamento que havia a festa chamada Yom Kippur. Uma das festas comemorativas do judaísmo. Essa festa era também conhecida como a festa do tormento. Era um período onde todo mundo fazia confissão de pecado. Mas isso era feito através do sumo sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, para ele poder entrar no Santo dos Santos, para fazer o pedido do perdão dos pecados, ele precisava matar um boi.
Ele matava o boi, pegava o sangue desse boi, jogava sobre si, e então ele estava limpo agora para poder representar todo o povo diante de Deus no espaço chamado Santo do Santo. Então, depois que ele matava o boi, espargia o sangue sobre a sua vida, ele agora matava uma ovelha. E ele pegava o sangue dessa ovelha, ia até o Santo dos Santos, lá tinha a Arca do Senhor, com aqueles 2 anjos, e tinha um lugar chamado propiciatório. Ali se derramava o sangue dessa ovelha, para que o pecado do povo de Israel fosse perdoado. Agora, veja só, é nesse lugar que nasce a expressão bode expiatório. Você falar, bode expiatório, bode expiatório. O bode expiatório era um bode, depois que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava ali no Santo dos Santos, pedia perdão. Agora eles pegavam um bode, que era chamado bode expiatório, levavam até os limites da cidade, e ali então o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode e ficava pedindo perdão pelos pecados. Todos os pecados eram nomeados. O sumo sacerdote não chegava assim, colocava a mão sobre a cabeça do bode e dizia assim, Deus, perdoa a multidão dos pecados. Ele não fazia assim. Quem tem multidão de pecado é porque não confessa diariamente. Quando a gente identifica o pecado que a gente está buscando perdão, a gente se reveste de uma autoconsciência. Mas se você vai diante de Deus e fala assim, Deus, perdoa pela multidão de pecados, Deus fica lá do céu perguntando, mas qual? Se você não identifica o erro, você não tem como identificar por que você está sendo livre. Você tem que dizer, Senhor, eu estou te pedindo perdão, porque eu olhei para uma mulher e desejei ela. Ela não é minha mulher. Deus me perdoa porque eu defraudei alguém. Então, o sumo sacerdote, que geralmente era um senhor de bastante idade, ele ficava lá, com a mão em cima da cabeça do bode, pedindo perdão por cada um dos pecados. Flávio José, que é um historiador, diz que, às vezes, esse ritual demorava 5, 6, 7 horas. O sumo sacerdote, por já ser um homem de idade, às vezes esquecia do pecado. E ele tinha, então, o sacerdote do lado, que ficava assim, ô pastor, quer dizer, ô sumo sacerdote, tem que confessar esse pecado. Esqueceu daquele, 7 horas, com a mão em cima da cabeça do bode, pedindo perdão dos pecados por cada um dos pecados que Israel tinha feito. Depois, eles pegavam esse bode e enxotava ele. Quer dizer, espantava esse bode, para que esse bode fosse para o deserto, levando o pecado do povo, e lá no deserto o bode morria de fome e de sede. Essa é uma figura linda, irmãos, porque é o sacrifício de Jesus na cruz, é a obra substitutiva. Jesus levou sobre si os nossos pecados, e mais, Ele levou para longe o nosso pecado. E foi o nosso bode expiatório. Você precisa ter entendimento da obra substitutiva de Jesus na cruz. Irmãos, confessar pecado é transformador. Na hora causa vergonha, mas quando você declara o erro, quando você declara o seu pecado, quando você entende que o erro, qual o nome do erro que você cometeu, você vai se convencendo de que aquele não é mais você, porque agora você é nova criatura. Não, tudo bem, é a sua vontade da carne, a vontade da carne continua gritando sobre você. Mas quando você tem consciência do pecado que você está confessando, você entende que o seu entendimento ele vai se autoprotegendo a fim de que você não obedeça à vontade da carne. Esse é o benefício de a gente confessar o nosso pecado. Confesse. Confesse o seu pecado a Deus. Também não vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, me perdoa hoje. Chega com graciosidade, entrar pelos atos, a porta do Senhor, com louvores. Toda oração precisa começar com louvor, engrandecendo o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus, obrigado, Senhor. Agora você vai para um ambiente, é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. É isso. Confissão de pecado. Todo pecado confessado não tem poder sobre a sua vida. Todo pecado que é encoberto, esse pecado continua tendo poder sobre as suas ações. Então, você precisa declarar o seu pecado, confessar o seu pecado. Você precisa trazer o seu pecado à luz de Deus, a fim de que você possa receber o perdão de Deus. Terceiro, quando eu entendo o poder da obra de substituição,
a gente percebe que a gente tem acesso a toda e qualquer promessa de Deus. Você pega um exemplo, o Abraão, por exemplo, né, teve a promessa do filho prometido, tal, Isaac. Você vê que o menino cresce, aí Deus vai testar a fé de Abraão, fala, olha, eu quero o seu filho. Abraão pega o filho, leva até o lugar lá. Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar a vida do seu filho, Deus diz, não, você é meu amigo, não precisa fazer mais isso. E então, a Bíblia vai dizer que Abraão levanta os olhos e ele vê um cordeiro amarrado ali. Olha a figura da obra substitutiva de Jesus. E por conta disso, Abraão é muito abençoado. Nós nos apropriamos das promessas de Deus. Assim, quando a gente tem esse entendimento da obra substitutiva de Jesus, a gente sabe que as promessas de Deus eles vão se cumprir sobre a nossa vida. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Jesus ele morreu para redimir nossas falhas, para que a gente pudesse ter acesso às promessas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados. Quem que foi sentou primeiro lá? Jesus. E por que nós estamos assentados agora em Jesus lá? Porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Quando você entende o poder da substituição, você abraça as novas oportunidades que você tem na vida. Você precisa entender isso. Jesus ele está sendo julgado ali na fortaleza chamada Fortaleza de Antônia. Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia é um lugar onde Pôncio Pilatos construiu. E ele está ali, diante de uma praça construída nesse lugar chamado Fortaleza Antônio. Jesus está sendo julgado por Pôncio Pilatos, tem uma multidão ali, é o texto que a gente leu aqui. Pôncio Pilatos, o Pilatos ele está usando a voz para a multidão, na frente dele. A alguns metros dali, na fortaleza, na masmorra, na cela, no calabouço, está Barrabás. Barrabás está lá, não consegue ouvir a voz de Pilatos. Ele só consegue ouvir a voz da multidão. E Pilatos pergunta para a multidão, quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão grita, Barrabás, Barrabás. Barrabás está na prisão lá. Barrabás não está ouvindo a voz de Pilatos. Barrabás está ouvindo a voz da multidão. Crucifica, crucifica. Desculpa. Barrabás, Barrabás. E Barrabás está na prisão, sabe que ele é um cara condenado, sabe que ele é um cara que matou, ele vai ser julgado, ele está ali para ser morto. Ele sabe o que vai acontecer com ele daqui a alguns instantes. E ele está ouvindo a multidão gritar o nome dele, Barrabás, Barrabás. E então Pilatos dirige a voz para a multidão, perguntando, e aí, se Jesus, o que vocês querem que eu faça? A multidão grita, crucifica, crucifica. Pilatos está lá, Barrabás está lá, não ouviu a voz de Pilatos. Então o que Barrabás ouve é o nome dele, Barrabás, Barrabás, e em seguida ele ouve, crucificam, crucificam. Agora os soldados romanos vão até a cela de Barrabás. Aqueles homens assim, igual os nossos soldados aqui, forte, imponente, marchando, vai se aproximando da cela, pega Barrabás, um soldado de cada lado, leva diante da multidão. E Barrabás está pensando, agora é o meu fim. Pelos erros que eu cometi, pelos pecados que eu cometi, os assassinos que eu cometi, agora eu vou morrer. Acabou a vida para mim. Só que quando Barrabás chega diante da multidão, Jesus é morto no lugar de Barrabás. Barrabás achava que era o fim da vida dele, que não teria mais oportunidade. Mas agora, por causa da morte de Jesus, Barrabás tem uma nova oportunidade. Muitas pessoas dizem que Jesus é o Jesus da segunda chance. Jesus, na verdade, ele é o Jesus da próxima chance. Ele não é da segunda. Porque se a gente disser que Jesus é o Jesus da segunda chance, talvez você já tenha passado por 3 grandes perigos aí. E Jesus é o Jesus da nova oportunidade. Você precisa abraçar a nova oportunidade que você tem em Jesus na obra substitutiva dele. Quando a gente tem a compreensão dessa doutrina, desse ensino da obra substitutiva de Jesus,
A gente abraça todas as oportunidades que vêm na nossa vida. Meu irmão, você pecou, você errou, agora você tem consciência da obra substitutiva, vai diante de Deus, pede perdão pelo seu pecado e continue construindo a vida. Pastor, mas eu já casei uma, casei duas, casei três. Filho, confessa o seu pecado, porque Jesus não é só o Jesus da segunda chance. Jesus é o Jesus da próxima chance. Por favor, não case 5 vezes. É muito exercício que você tem que fazer aí. Você entende? Talvez você chegou num lugar da vida que você diz, Deus, acabou, não tem mais jeito. Tem jeito, porque Jesus, Ele te dá a oportunidade de um novo momento da sua vida. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que a obra substitutiva de Jesus, ela dá para você a próxima chance da sua vida. Não é a segunda chance, é a próxima chance. Ah, pastor, mas eu quebrei minha empresa. Eu quebrei a minha vida. Eu destruí a minha família. Eu acabei com tudo que eu construí, o que eu recebi dos meus pais. O Senhor é o Senhor da nova oportunidade, da nova chance. Tem chance de você consertar a sua vida, seus erros com Jesus. Barrabás não morreu. E você, Barrabás, não vai morrer, porque Jesus morreu no seu lugar. A obra substitutiva de Jesus, o pecado, a maldição que nos traz a paz, é isso que Jesus deu para a gente. Então, para terminar, quando você entende o poder da obra da substituição, você tem acesso à cura do céu. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. A Bíblia diz que Deus decidiu enfermar Jesus. Olha que coisa, né? Qual a enfermidade que a gente tem mais temor hoje? Câncer. Deus escolheu Jesus para carregar todo o câncer da face da terra. Quando você tem a compreensão da obra substitutiva de Jesus, você vai orar por alguém, você não vai mais orar com temor, você vai orar com fé. Porque o problema da falta de fé, na verdade, ele é um problema de autoestima. Porque a falta de fé diz assim, eu não sou bom o suficiente para orar por alguém por cura. Você quer ver uma pessoa que está enferma, ela vai receber uma oração de cura. A maioria delas diz assim, se Deus quiser. Será que se Deus quiser você vai ser curado? Não. Deus já decidiu curar você. Quando? Quando Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Mas por que a pessoa diz, se Deus quiser eu vou ser curado? Porque ela acha que ela tem muito pecado, e o pecado dela não vai fazer com que Jesus a cure. Você entende a importância que nós precisamos dar à compreensão da obra substitutiva de Jesus? A Bíblia diz que a gente deve entrar confiadamente diante do Senhor. Por que eu entro confiadamente? Porque eu sei que o preço pelo meu pecado já foi pago ali em Jesus. Mas a maioria das pessoas não se sentem aptas. Você quer ver quando tem um endemoniado e você é chamado para orar, para expulsar demônio. Quando você é convidado para expulsar um demônio, o que você faz? Liga para o pastor. 3 horas da manhã. O demônio vem esfregando a cara do cidadão no muro. Aí ele chega em casa, quebra tudo. Aí, ao invés de você ter essa consciência de que seu pecado já foi pago e você está cheio de autoridade para falar, para agora em nome de Jesus, eu te expulso em nome de Jesus. Você acha que o seu pecado é muito grande, que suas falhas são muito grandes, e você tem que recorrer a alguém que você acha que tem menos pecado. Você olha para mim. Vamos pegar a nossa mão, vamos junto lá. Me ajuda aí, amigo. Você pode dizer, Jesus, em nome de Jesus eu sou curado, porque Ele levou sobre si nossas enfermidades. Você pode dizer,
Em nome de Jesus, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque a culpa, ele diz a palavra, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Não aceite mais a acusação do maligno. Quando o maligno chegar para você e falar assim, você é culpado disso, você é uma pessoa cheia de pecado, você diz assim, meu cordeiro já foi morto na cruz. Não aceite a ansiedade. Você diz, o meu cordeiro já foi morto na cruz. Não aceite essa aflição que tem dentro de você, que te destrói. Você diz, meu cordeiro já foi morto na cruz. E agora eu tenho a paz que excede toda a compreensão do mundo. Porque o castigo que nos assegura a paz hoje estava sobre Jesus. Se aproprie desse entendimento. E você vai ver que a sua vida a partir de hoje vai tomar um novo rumo, porque Ele morreu no nosso lugar. Vamos nos colocar de pé e vamos orar agradecendo a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Feche seus olhos. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Seu coração seja um solo muito fértil, onde esse entendimento cresça e traga para você liberdade, confiança, fé, autoridade. Eu sinto aqui nessa noite que tem pessoas que estão vivendo tão pressionadas pelo maligno, mas hoje sua autoridade está sendo restaurada. Você olha para você e você diz, quem eu sou? Eu sou um pequeno, eu não consigo nem lidar com os meus problemas. Mas Deus hoje está restaurando a sua autoridade, porque Jesus morreu no seu lugar, para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Deus, Ele é um Pai misericordioso e bondoso, Ele é justo, mas na sua bondade e na sua misericórdia, Ele providenciou um Cordeiro, Jesus Cristo. E hoje nós servimos Jesus, o Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. E Deus aumente essa compreensão no seu coração e na sua mente, para que vocês possam ser ainda mais cheios do poder e da autoridade de Jesus. Se você é alguém que está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso urgentemente. Por quê? Você percebe? Você está sendo sufocado pelos seus pecados, porque você ainda não tem um cordeiro? Você não tem alguém para expiar os seus pecados? Aceite Jesus e receba o perdão dos seus pecados, e você se aproprie da nova vida. Eu oro nessa noite, que a graça e a bondade de Deus esteja sobre sua vida, e que você tenha uma semana cheia de encontros com Deus, onde você vê o poder de Deus operando, e que você seja cheio de autoridade, você não seja mais refém da acusação, do peso do pecado, porque hoje você está confessando seus pecados, e Deus está te perdoando. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe.